Olá! Bem, hoje a nossa jornada é para um lugar que é, ao mesmo tempo, o mais familiar de todos e o mais misterioso do universo inteiro. Esse espaço bem aí, atrás dos olhos de quem me escuta. A gente vai investigar a questão mais fundamental que existe, o mistério da própria experiência de estar aqui, agora. Vamos fazer uma pausa por um instante. Sinta a textura das coisas ao redor. Ouça os sons, a minha voz, chegando. Existe uma qualidade em tudo isso, né? Uma sensação de estar aqui. E não estamos falando de neurônios disparando ou de reações químicas. Estamos falando da experiência em si. A pergunta é de uma simplicidade que chega a ser brutal. Por quê? Por que toda essa máquina biológica fantástica não opera só no escuro, no piloto automático? Por que tudo isso vem acompanhado de uma vivência? A melhor forma de pensar nisso, talvez, seja imaginar que existe uma luz acesa aí dentro. A neurociência hoje é absolutamente brilhante em explicar a fiação, o interruptor, a fonte de energia, tudo que faz a lâmpada funcionar. Mas, por enquanto, ela não consegue explicar a luz, o brilho em si. A pergunta que fica é, por que todo esse processo complexo não acontece na escuridão, de um jeito puramente mecânico, como num supercomputador? Essa é a grande questão. Ok, para a gente poder organizar essa investigação, a gente precisa de uma ferramenta. E essa ferramenta quem nos deu foi o filósofo David Chalmers, lá em 1995. O que ele fez foi genial. Ele basicamente dividiu o enorme enigma da consciência em duas categorias. E essa separação, olha, mudou completamente o jogo. E o que é fascinante aqui é essa divisão. De um lado, a gente tem o que ele chamou de problemas fáceis. E, claro, fáceis entre muitas aspas, porque de fáceis eles não têm absolutamente nada. São desafios gigantescos para a ciência. Mas são fáceis em princípio, porque a gente sabe o que procurar. Um mecanismo. Tipo, como o cérebro foca a atenção? Ah, deve ser um circuito neural. Como ele processa cores? É um algoritmo complexo. Mas aí, do outro lado, está o problema difícil. Porque todo esse mecanismo se sente como alguma coisa. Porque existe uma vida interior, uma subjetividade atrelada a tudo isso. E essa questão cria o que os filósofos apelidaram de abismo explicativo. Imagina só, no futuro a ciência consegue um mapa perfeito de cada sinapse no cérebro de alguém provando um morango. A gente teria a descrição física completa. Mas essa montanha de dados, por mais completa que seja, ainda não explicaria por que aquela atividade neuronal específica tem o gosto doce, vermelho e perfumado de um morango. Percebe? Existe um salto, um verdadeiro abismo entre a descrição objetiva, de fora, e a experiência subjetiva, por dentro. Então, aqui a gente chega num ponto crucial. Se a visão de mundo padrão, o materialismo, que é a ideia de que tudo no fim se resume à matéria e suas interações, não consegue construir uma ponte para atravessar esse abismo, isso não é o fim da linha para a ciência. Pelo contrário, é um convite para a gente expandir o campo de jogo, para começar a fazer perguntas muito mais ousadas e criativas. E uma dessas possibilidades radicais é a seguinte: e se a consciência não for algo que cérebros complexos criam do nada, mas sim algo que eles aprendem a sintonizar? Essa ideia, conhecida como panpsiquismo, sugere que a experiência é uma propriedade fundamental da própria realidade, presente em tudo, só que em diferentes graus. Uma partícula, por exemplo, teria um pingo de consciência, um ser humano um oceano inteiro. E levando essa ideia um pouquinho mais longe, imagine que o cérebro não é a fábrica da consciência, mas sim um rádio. Um receptor ultra sofisticado que capta, filtra e traduz um campo de consciência que já existe por aí. Do mesmo jeito que um aparelho de rádio não cria a música que ele toca, ele só sintoniza. Essa é a base de teorias como o idealismo analítico, que hoje estão sendo debatidas muito a sério. E tem uma terceira perspectiva, também muito provocadora, que sugere que talvez o que a gente vê, ouve e sente não seja a realidade como ela é de verdade, mas sim uma interface de usuário. Pensa nos ícones na tela de um computador. Eles são super úteis para a gente interagir com a máquina, mas eles não mostram a realidade complexa dos circuitos e da eletricidade lá dentro. São todas hipóteses que nos forçam a questionar as nossas certezas mais básicas sobre o que é real. E tudo isso nos leva a um paradoxo que é belíssimo e que está no coração de toda essa conversa. A única coisa da qual podemos ter 100% de certeza, o fato de que estamos aqui, agora, tendo uma experiência, é justamente aquilo que as nossas melhores ferramentas científicas não conseguem acessar ou medir diretamente. E essa certeza não é nova, não. Lá no século XVII, René Descartes a tornou imortal. A gente pode duvidar de tudo ao redor.
Se o mundo é real, se o corpo é nosso, mas não dá para duvidar do próprio ato de duvidar. A experiência do pensamento é a prova irrefutável da existência como ser consciente. É o chão firme onde todo o resto se apoia. E aqui a gente entende por que esse paradoxo existe. Olha, não é uma falha da ciência, é uma questão de perspectiva. A ciência é a ferramenta perfeita para estudar dados de terceira pessoa, objetos, coisas que a gente pode observar de fora. Mas a consciência, por sua própria natureza, é um fenômeno de primeira pessoa. Só pode ser conhecida por dentro. É como tentar usar uma régua para medir o tamanho da saudade. A ferramenta simplesmente não foi feita para isso. Mas atenção, esse paradoxo não é só um quebra-cabeça filosófico, não. Ele tem consequências físicas muito reais. A história não para na abstração, porque a consciência não é só uma espectadora passiva no show da biologia. Pelo que tudo indica, ela pega no volante. A experiência subjetiva tem um poder causal, real, imensurável sobre a nossa biologia. Veja como isso é concreto. Uma simples crença subjetiva, a expectativa de que um tratamento vai funcionar, pode ativar o efeito placebo e mudar a química do corpo. Ou, pense no foco. Onde a gente coloca o foco repetidamente, uma experiência puramente interna, isso remodela fisicamente as conexões neurais do cérebro num processo que chamamos de neuroplasticidade. E mais fundo ainda, experiências de vida intensas podem alterar a forma como os nossos genes se expressam, sem mudar o DNA, através da epigenética. Em todos esses casos, é a experiência de primeira pessoa que inicia uma cascata de mudanças observáveis em terceira pessoa. É impressionante. O que nos traz de volta num círculo perfeito à nossa pergunta original. Se a experiência pode mudar a matéria, como é que a matéria dá origem à experiência? Afinal de contas, como essa luz se acende? Bem, a resposta mais honesta e talvez o ponto de partida mais humilde e poderoso para qualquer investigação séria é: ninguém sabe. E talvez aqui esteja a maior virada de chave de todas. Talvez a consciência não seja um problema irritante que a ciência um dia vai consertar. Talvez ela seja o próprio campo onde tudo acontece. É por causa dessa luz acesa que existe ciência, que existe arte, amor, alegria e até o sofrimento. Ela não é um fantasma na máquina, ela é o teatro, o palco, o ator e a plateia, tudo ao mesmo tempo. É o mistério que nos permite experienciar todos os outros mistérios. Essa investigação sobre a natureza da nossa própria mente é, sem dúvida, uma das conversas mais importantes do nosso tempo. E ela está só começando. Se essa nossa exploração de hoje acendeu alguma faísca de curiosidade, saiba que há um universo inteiro a ser descoberto. A jornada continua. Muito obrigada pela companhia.